Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que pegar num saco de compras que antes era leve, agora parece um desafio? Talvez tenha reparado que se levanta da cadeira com um pouco mais de esforço, ou que o simples ato de abrir um frasco já não é tão fácil como antes. Esta perda de força, esta sensação de fragilidade, não é apenas uma consequência inevitável de ficar mais velho. Tem um nome: sarcopenia. É a perda gradual de massa e força muscular que acontece à medida que envelhecemos e pode roubar-nos a independência, a confiança e a alegria de viver. Muitos de nós aceitamos isto como um facto da vida, algo contra o qual não podemos lutar. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo, algo incrivelmente simples que pode fazer todas as noites, antes de se deitar, que ajuda o seu corpo a lutar contra isto? Algo que pode ajudar a reconstruir os seus músculos enquanto dorme profundamente. Neste vídeo, vamos descobrir não só que alimento é este, mas também outros hábitos simples e poderosos que pode adotar para recuperar a sua força, melhorar a sua energia e sentir-se mais jovem e capaz. Fique até ao fim, porque o último conselho é algo que a maioria das pessoas ignora, mas que pode fazer toda a diferença no seu bem-estar. Vamos então diretos ao segredo que o trouxe aqui. O que comer antes de dormir para ajudar a combater a perda de força muscular? Pode parecer estranho, porque muitos de nós crescemos a ouvir que não se deve comer antes de ir para a cama, que faz engordar e perturba o sono. E isso é verdade se estivermos a falar de uma refeição pesada, de um prato de massa ou de um doce cheio de açúcar. Mas o que vamos falar é diferente. É um lanche pequeno, estratégico e inteligente, pensado para trabalhar a nosso favor durante a noite. O alimento em questão é uma fonte de proteína de digestão lenta. E os melhores exemplos, fáceis de encontrar em qualquer supermercado, são o iogurte grego natural ou o queijo cottage, também conhecido em algumas zonas como requeijão. Uma pequena taça, cerca de 150 a 200 gramas, é tudo o que precisa. Mas por que isto? O que é que tem de tão especial? Bem, imagine o seu corpo como uma casa em construção. Durante o dia você está ativo e à noite, quando dorme, é quando a equipa de reparação e construção entra em ação. Esta equipa precisa de materiais, e o principal material para construir e reparar os músculos são os aminoácidos, que vêm da proteína que comemos. Se formos para a cama de estômago vazio há muitas horas, a equipa de reparação não tem tijolos para trabalhar. Pior ainda, o corpo, precisando de energia para as suas funções vitais, pode começar a ir buscar esses materiais aos próprios músculos, desfazendo o tecido muscular para obter o que precisa. É um processo que nos enfraquece noite após noite, de forma silenciosa. O iogurte grego e o queijo cottage são ricos num tipo de proteína chamada caseína. A caseína é fantástica porque é digerida muito lentamente pelo nosso corpo. Em vez de lhe dar uma enchente de aminoácidos de uma só vez, ela vai libertando-os de forma gradual e constante ao longo de várias horas. É como se, em vez de despejar um caminhão de tijolos à porta da obra, estivesse a garantir uma pequena entrega constante durante toda a noite, para que a equipa de construção nunca pare de trabalhar. Este pequeno lanche noturno assegura que os seus músculos têm o combustível de que precisam para se repararem e fortalecerem enquanto você descansa. E a preocupação de engordar? Um iogurte grego natural, sem açúcar, ou uma porção de queijo cottage magro tem poucas calorias, mas é muito saciante. Na verdade, ao fornecer proteína, está a ajudar a manter o seu metabolismo ativo. A chave é escolher as versões naturais, sem açúcares adicionados, que são o verdadeiro veneno. Se não gostar do sabor simples, pode torná-lo delicioso. Junte um punhado de mirtilos ou framboesas, que são ricos em antioxidantes, uma pitada de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue, ou algumas amêndoas ou nozes partidas, que adicionam gorduras saudáveis e uma textura crocante. Transforme este momento num pequeno ritual de cuidado pessoal antes de dormir. Lembre-se da Dona Emília, uma senhora de 72 anos
que se queixava de não conseguir acompanhar os netos no jardim. Sentia as pernas pesadas e um cansaço constante. O médico falou-lhe da sarcopenia. Ela, cética, decidiu experimentar. Todas as noites comia uma tacinha de queijo cottage com umas nozes. Nas primeiras semanas não notou grande diferença, mas não desistiu. Ao fim de 2 meses deu por si a levantar-se do sofá sem precisar de se apoiar nos braços. Depois conseguiu levar as compras do supermercado até casa sem ter de parar para descansar. Um dia estava a correr no parque atrás do neto de 5 anos e só se apercebeu do que estava a fazer quando o apanhou e o abraçou, ambos a rir. Foi uma mudança pequena, quase insignificante, um pequeno hábito noturno que lhe começou a devolver a vida. Este não é um milagre, é ciência. É dar ao seu corpo a ferramenta certa, na altura certa. Mas comer a coisa certa à noite é apenas uma peça do puzzle. Para realmente combater a sarcopenia e reconstruir a nossa força, precisamos de apoiar o nosso corpo durante todo o dia. Não adianta ter os trabalhadores noturnos bem fornecidos se durante o dia a obra estiver ao abandono. E a primeira grande mudança que podemos fazer é na forma como distribuímos a proteína pelas nossas refeições. A maioria das pessoas, sem se aperceber, consome muito pouca proteína ao pequeno almoço e ao almoço, e depois come uma grande quantidade ao jantar. Um pão com manteiga e um café de manhã, uma sopa e uma peça de fruta ao almoço, e depois um grande bife ou um prato de peixe à noite. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada para usar a proteína para construir músculo de cada vez. Imagine novamente os trabalhadores da construção. Se lhes entregar 300 tijolos de uma vez, eles só conseguem usar 100. Os outros 200 vão ficar amontoados, a estorvar, ou serão usados para outras coisas menos importantes, como energia, ou até armazenados como gordura. É muito mais eficiente entregar-lhes 100 tijolos de manhã, 100 à tarde e 100 à noite. Eles conseguem usar tudo de forma produtiva. O mesmo se passa com o nosso corpo. Precisamos de dar-lhe doses moderadas de proteína em cada refeição principal. O objetivo deve ser incluir uma fonte de proteína de qualidade ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Como podemos fazer isto de forma simples? Ao pequeno almoço, em vez do simples pão com manteiga, que tal juntar um ovo mexido ou cozido? Ou uma fatia de queijo magro? Se gostar, o iogurte grego também é uma excelente opção para começar o dia. Ao almoço, certifique-se de que o seu prato tem uma porção adequada de peixe, como um carapau grelhado ou um filete de pescada, ou de carne magra, como peito de frango ou de peru. Se preferir opções vegetais, as lentilhas, o grão de bico e o feijão são fontes fantásticas de proteína. Uma boa sopa de feijão ou uma salada de grão já fazem uma grande diferença. Ao jantar, a mesma lógica se aplica. Uma dose de peixe ou carne, ou uma sopa rica e substancial, como uma canja de galinha bem feita, pode ser o suficiente. Uma regra simples para visualizar a quantidade é pensar no tamanho da palma da sua mão. Uma porção de peixe, frango ou carne do tamanho e espessura da sua palma é uma boa medida para cada refeição. Ao espalhar a proteína ao longo do dia, estamos constantemente a fornecer ao nosso corpo os materiais de que ele precisa, mantendo o processo de reparação e construção muscular ativo e eficiente. Agora, fornecer os tijolos é fundamental, mas precisamos de outra coisa. Precisamos de dar um sinal ao nosso corpo, uma ordem que lhe diga: preciso que construas músculo aqui. E esse sinal é o exercício de resistência. Sei que a palavra exercício pode assustar. Muitos imaginam ginásios cheios de gente jovem a levantar pesos enormes e pensam: isso não é para mim. Mas não estamos a falar disso. Estamos a falar de movimentos simples, seguros e que pode fazer no conforto da sua casa, usando o seu próprio corpo ou objetos do dia a dia. A nutrição fornece os tijolos, mas o exercício é o mestre de obras que diz onde os tijolos devem ser colocados. Sem o estímulo do esforço, a proteína que comemos não será usada de forma tão eficaz para fortalecer os músculos. Um dos melhores e mais funcionais exercícios que pode fazer
é o de sentar e levantar de uma cadeira. Escolha uma cadeira firme, que não escorregue. Sente-se na ponta, com os pés bem assentes no chão. Agora cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das suas pernas. Depois, volte a sentar-se de forma controlada. Comece por fazer 5 repetições. Se for difícil, pode usar as mãos para ajudar no início, mas o objetivo é conseguir fazê-lo sem ajuda. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são os maiores do nosso corpo e essenciais para caminhar, subir escadas e manter o equilíbrio. Outra ideia simples: use latas de sopa, pacotes de feijão ou garrafas de água como pequenos pesos. Sentado confortavelmente a ver televisão, pegue numa lata em cada mão e lentamente dobre os braços, trazendo as latas até os ombros e depois baixe devagar. Isto fortalece os seus bíceps. Para os ombros, pode levantar as garrafas para os lados, até a altura dos ombros. Não precisa de ser pesado. O importante é a repetição e o movimento controlado. Até a parede da sua casa pode ser um ginásio. Fique de pé, a 1 ou 2 passos de distância de uma parede. Coloque as mãos na parede, à altura do peito, e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, como se fosse fazer uma flexão. Depois, empurre o seu corpo de volta à posição inicial. Isto é excelente para o peito, ombros e braços, e é muito mais seguro do que as flexões no chão. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos destes exercícios simples 3 a 4 vezes por semana do que fazer 1 hora inteira de uma só vez e ficar dorido e desmotivado. É como cuidar de uma planta. Um pouco de água com regularidade é muito mais eficaz do que um balde de água de vez em quando. Estes pequenos estímulos dizem aos seus músculos: eu preciso de vocês, fiquem fortes. E o corpo, com a proteína que lhe está a dar, irá responder. Já vimos a importância da proteína à noite e durante o dia e de dar aos nossos músculos um motivo para crescer com exercícios simples. Agora vamos falar de um fator que muitas vezes é esquecido, mas que é o alicerce de tudo o resto. Podemos ter os melhores materiais e o melhor mestre de obras, mas se a fundação da construção for fraca, nada se aguenta. Essa fundação é a hidratação e os micronutrientes. Comecemos pela água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja só um pouco, o funcionamento muscular fica comprometido. A força diminui, a recuperação torna-se mais lenta e o risco de cãibras aumenta. O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Muitas vezes não sentimos sede, mesmo quando o nosso corpo já precisa de água. Por isso, não podemos esperar pela sede para beber. Temos de criar o hábito. Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água por perto, seja na mesa de cabeceira, ao lado do sofá ou na cozinha. Tente beber um copo de água logo ao acordar, para reidratar o corpo depois da noite. Se não gosta de água simples, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela para lhe dar sabor. Lembre-se que sopas, chás e infusões também contam para a sua hidratação diária. Manter-se hidratado é um dos gestos mais simples e poderosos para a saúde dos seus músculos e do seu corpo inteiro. Depois, há os micronutrientes, as pequenas vitaminas e minerais que desempenham papéis gigantes. Não precisamos de decorar uma lista infindável, mas há 2 que merecem destaque na luta contra a sarcopenia. A primeira é a vitamina D. Muitas vezes chamada de vitamina do sol, ela é crucial não só para a saúde dos ossos, ajudando o corpo a absorver o cálcio, mas também para a função muscular. Músculos fortes precisam de ossos fortes para se apoiarem. A falta de vitamina D está diretamente ligada à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas. Apanhar um pouco de sol todos os dias é a melhor fonte, mas nem sempre é possível, especialmente no inverno. Por isso, é importante incluir na nossa alimentação peixes gordos como o salmão, a sardinha e a cavala, bem como ovos e lacticínios fortificados. Em muitos casos, e sempre com o conselho de um médico, a suplementação pode ser necessária.
Outro mineral essencial é o magnésio. Ele está envolvido em centenas de reações no nosso corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular. A falta de magnésio pode levar a cãibras e fraqueza. Felizmente, é fácil encontrá-lo em alimentos deliciosos, como os espinafres e outras folhas verdes escuras, nas amêndoas, no abacate e nos cereais integrais. E isto leva-nos ao último conselho, aquele que prometi no início e que une tudo o resto. Pode comer a proteína certa, fazer os seus exercícios e beber água, mas se não fizer isto bem, todo o seu esforço pode ser em vão. Estou a falar da qualidade do seu sono. O sono não é um tempo passivo. É o período mais ativo do nosso corpo em termos de reparação e regeneração. É durante o sono profundo que o corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para reparar os tecidos danificados, incluindo as fibras musculares que estimulou com o exercício. Dormir mal é como contratar uma equipa de construção e depois desligar-lhes a luz e fazer barulho a noite toda. Eles não conseguem trabalhar. Muitas pessoas com mais de 60 anos queixam-se de problemas de sono, e isso acelera a sarcopenia. Melhorar a qualidade do seu sono é, portanto, uma prioridade. Crie uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Isso ajuda a regular o seu relógio biológico. 1 hora antes de dormir, desligue a televisão, o telemóvel e o tablet. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um programa de rádio. Garanta que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Um chá de camomila ou tília antes de dormir também pode ajudar a relaxar. E aqui tudo se liga de forma perfeita. Lembra-se do nosso lanche noturno de iogurte grego ou queijo cottage. Além da proteína de digestão lenta, os lacticínios são ricos num aminoácido chamado triptofano, que o corpo usa para produzir serotonina e melatonina. Ou seja, este pequeno lanche não só alimenta os seus músculos durante a noite, como também pode ajudá-lo a ter um sono mais profundo e reparador. É uma estratégia com um duplo benefício. Então, como vimos, reverter a perda de força não é um mistério complicado. Começa com um pequeno gesto à noite, como um simples iogurte grego, para alimentar os seus músculos enquanto descansa. Continua ao longo do dia, certificando-se de que cada refeição lhe dá os blocos de construção de que precisa. É reforçado com pequenos movimentos, como levantar-se de uma cadeira ou usar uma garrafa de água como peso, lembrando ao seu corpo que ainda é forte e capaz. E claro, nada disto funciona sem a base de uma boa hidratação e, mais importante ainda, uma noite de sono reparadora. Lembre-se, não se trata de se tornar um atleta olímpico, trata-se de ter a força para brincar com os netos, para carregar as suas próprias compras, para subir as escadas sem perder o fôlego. Trata-se de manter a sua independência e a sua alegria de viver. Cada pequeno passo, cada escolha consciente é uma vitória. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já experimentou comer algo assim antes de dormir? Ou tem algum truque para se manter forte e ativo? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e quer receber mais conselhos para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas. E não se esqueça de subscrever e clicar no sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Cuide de si e viva a sua melhor vida em qualquer idade. Até a próxima!